Olá, pessoal, bem-vindos mais uma vez aqui no Pausa Saudável, aquele momento que a gente para a vida corrida para falar de saúde. Meu nome vocês já conhecem e toda semana a gente traz um profissional da área da saúde para trazer sua expertise, contribuir aqui para o programa, porque eu escolho a dedo as pessoas que vêm no Pausa Saudável. Mas a de hoje, ela é muito mais que especial. Ela é minha irmã de alma, gente, uma amiga que eu conheci aqui no Sul, a gente trocou olhares na faculdade. Vocês vão ver que o olho dela é maravilhoso. E a gente se conectou. A gente tem uma... Não sei o que é. Para mim, eu te conheci de outras vidas, né? A Patrícia é uma pessoa que eu honro muito, que eu amo, né? Que eu admiro. E eu acho que a gente tem que ter conexões com pessoas em que a gente tem admiração por elas. Eu quero só tudo de maravilhoso que a vida pode proporcionar para ela. Eu vou te emocionar, amiga. E eu, assim, acho que ela é uma profissional de excelência. Faz muito tempo que eu queria entrevistar a Patrícia. Mas as coisas acontecem quando tem que acontecer. Não era para ser antes, era para ser agora. Nesse dia de hoje. Ai, eu vou chorar. Eu amo muito a Patrícia. Então, obrigada por ter vindo, amiga. Tem que cortar esse choro. Não tem que cortar, pode deixar. Vamos lá, vamos para frente. Eu te agradeço pelo convite. Tu também és uma pessoa muito especial para mim. Foi incrível assim te conhecer. Desde aquele momento da faculdade, né? Os nossos laços foram cada vez mais se estreitando. E muito obrigada, assim, por ser essa pessoa tão especial para mim. A Patrícia tem uma história de vida muito legal. Ela tem uma história de superação, uma história de muita amorosidade, né? Ela é italiana, então, assim, ela tem uma essência de desbravar, né? De conquistar, de ir atrás. Você sempre está buscando, amiga. Você nunca está estacionada. Você nunca é aquela pessoa que eu vou conversar na semana seguinte e você não vai trazer algo novo para aquele diálogo. Isso para mim é muito bom. Eu falei até na entrevista anterior que eu sou uma eterna aprendiz. Então, estar contigo é um aprendizado, né? Seja espiritual, seja profissional, porque você entende muito de nutrição. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre nutrição de precisão, sobre epigenética, que é a linha de trabalho dela, né? Ela incentiva o paciente a buscar no gene dele a melhor dieta para ele. Porque a gente fala muito de nutrição na internet, mas fala de forma genérica, né? Proteína, carboidrato, lipídio e deu. Cada pessoa é um universo, cada pessoa tem uma molécula, um DNA, tem um gene, tem um cromossomo, né? Enfim, tem células que podem se expressar, que podem não se expressar esses genes, e as doenças surgem, às vezes, por uma condição que não temos como... a gente tem como adormecer isso, né? Mas, às vezes... é uma predisposição. E aí, às vezes, gente, um alimento desencadeia um processo, né, metabólico. Exatamente. E aí eu posso ter, sei lá, um câncer, uma parada cardíaca, uma predisposição para ser diabética. Às vezes não é só a ambiência, não é só eu comer doce. Às vezes eu sou predestinada a ter uma glicose, né, minha célula não absorver. Exato. Então, antes de a gente falar da parte mais técnica, eu queria conhecer um pouquinho a Patrícia, né? O pessoal de casa, do trabalho, saber quem é a Patrícia dos Olhos Azuis. Então, eu sou a Patrícia Secato, nutricionista. Eu tenho especialização em nutrigenética, nutrigenômica, epigenética, esportiva e estética também. Atualmente estou concluindo uma pós em fitoterapia. Já atuei na área da enfermagem e tenho um lado escritora, que em breve vou lançar um livro que fala sobre saúde, ciência e espiritualidade. E também estou escrevendo um outro mais voltado para a minha área de atuação da genética, que é a parte de histórias que somente o seu DNA pode contar, aí onde eu trago uma base mais com evidências científicas, aí linkando com a parte alimentar. Sim, e por que você foi ser nutricionista, já que você já atuava na área da saúde como enfermeira? Então, porque eu comecei a estudar genética antes de iniciar a graduação em nutrição. Isso. O que me desencadeou a essa busca incessante por entender a genética foi
vivências que eu tive familiares, onde as perdas, né, por câncer. Minha mãe teve um câncer neurológico, meu irmão também, com 26 anos, ele teve um câncer neurológico também. E a partir daí eu tive esse despertar para entender o porquê daquilo, né? Então eu fui buscar através da ciência, né? E obviamente também sempre com um olhar na espiritualidade, que eu acredito muito. Essa sua história, assim, amiga, e você é super livre para falar dela ou não, é uma das coisas que eu até me vinculei bastante a você, porque eu também venho de um legado, assim, de muito quase morte, digamos assim, né? Ninguém sabe aqui no Pausa Saudável, mas eu tive uma hepatite autoimune aos 20 anos. Foi autoimune, então eu não sei o que foi. Eu deduzo que eu estava num pico de estresse muito grande, meu primeiro casamento. E eu lembro também que eu estava bebendo, né, jovem, 20 anos, né? E assim, tudo é propósito de Deus, eu precisava frear aquilo ali, talvez. Então, eu estava vivendo a vida, estava recém-casada, e aí eu fui internada. E aí o médico falou: ela tá de hepatite. Rosto amarelo, os olhos amarelos, então ele imediatamente hepatite. Só que ele fez tratamento para hepatite A, para B, para C, para D, para F, G, eu nem sabia que tinha tanta hepatite e não descobria qual era que eu tinha, e eu fui piorando. Então eu fiquei 47 dias numa UTI internada, tive 2 paradas cardiorrespiratórias e depois de muito tempo, não, é autoimune. Aí mudaram o tratamento e graças a Deus eu sobrevivi. 2 anos depois, meu pai teve um câncer de fígado também. Fígado, hepatite, e meu pai teve um câncer no fígado, né? E aí, eu não sei o sofrimento que eu causei nas pessoas, mas a doença dele me causou um sofrimento enorme. Porque eu era muito jovem, né? Eu tinha 22 anos, meu filho Vitor tinha 9 meses, e eu tinha que cuidar da minha mãe, da minha irmã, do meu pai e de mim, porque eu passei a ser adulta, assim, do dia para noite, entendeu? Eu ainda tinha aquela coisa assim, meio jovem. E do nada eu tive que amadurecer horrores por causa disso. Minha mãe se mudou para o hospital. Né? E eu tô falando de mim, mas é porque eu sei que esse assunto te causa muitas emoções, então eu tô tentando te acalmar para você poder contar. E daí, depois disso tudo, né, eu fui atrás para entender o que tinha acontecido. E aí, nossa, eu busquei muitas coisas. E você falou agora de espiritualidade, né? Então, eu sei que Deus me deu uma nova chance, porque minha missão não tinha acabado, é tanto que muitas milhares de coisas aconteceram depois, né? Hoje vou fazer 43, tenho um outro filho que já veio depois disso, meus 2 meninos, né, são maravilhosos, eu tenho 2 enteadas maravilhosas, eu casei, né? Eu tenho uma vida aqui em Porto Alegre. Olha como coisas aconteceram pós esses eventos, né? E o meu pai, ele se transformou numa nova pessoa, então ele precisava passar por aquilo para voltar a ser o pai que eu conhecia na minha infância. Então, ele é realmente um paizão para mim. Mas, amiga, é natural, sim, a gente buscar a espiritualidade, porque são coisas que você diz assim, pera lá, por que isso aconteceu comigo? Exatamente. E aí eu vou te falar que eu fui numa busca, assim, muito pela essa parte da ciência mesmo, porque lá naquele momento, o diagnóstico do médico, ele disse, olha, não tem o que fazer, não há tratamento. E aí eu ficava, assim, refletindo, mas como? Né? Como isso aconteceu? Não tem, né, como reverter, enfim. E aí foi que eu comecei a estudar genética, meio que de uma forma autodidata, né, buscando artigos científicos. E depois, nesse caminho, aí eu queria fazer medicina. Só que aí a vida acabou me levando para nutrição. E aí eu vi que a nutrição eu poderia fazer um trabalho muito preventivo, né? É uma saúde diferente do nosso sistema, que é mais paliativa, né? Então, aí eu consegui ter esse olhar de trabalhar essa parte. E essa parte de genética em você já chegou a testar para você saber se você tem uma predisposição?
porque teve mãe e irmão com alguma coisa neurológica, né? Já cheguei a testar, mas no meu caso não. Graças a Deus. Uhum, Aham. uhum. Mas, mesmo se desse positivo, eu queria que você mostrasse aqui o poder da nutrição em termos genéticos, porque eu posso expressar ou não um gene. E quando eu falo expressar, pode ser que as pessoas de casa não saibam nem o que é isso, né? O que é expressar um gene ou deixar ele adormecido? Como é que isso funciona, Patrícia? É uma forma de ativar ou desativar. Então, a maneira entra a questão da epigenética. Eu costumo dizer assim, só para entender o que é a epigenética, é o seguinte: nós temos o nosso DNA. Então, é como se ele fosse um livro. E aí a epigenética ela entra como uma parte onde ela vai ler alguns capítulos e outros ela vai ignorar. Então, ela entra na parte de ambiente, estilo de vida, alimentação, fator estresse, O sono, né? sono, são N fatores assim que fazem com que tenha essa influência na ativação ou não daquele gene. Patrícia, e assim, você explicou rapidamente o que é epigenética, mas como é que ela funciona? Como é que eu posso dizer que um alimento pode se expressar ou não e melhorar um estado de uma pessoa? Então, eu uso a epigenética através dos testes genéticos, que eu trabalho com mais de 300 marcadores, são vários painéis, que entra a parte de doenças, que dá para analisar ali a parte câncer, vários tipos de câncer, como de mama, próstata, colo retal, câncer de rins, enfim. Doença de Alzheimer, Parkinson, várias doenças. Tem a parte do Nutri, que é intolerância a alimentares, a questão de melhor absorção de nutrientes, a parte também de dietas, se tem mais predisposição para dietas low carb, dietas cetogênica ou low fat. Então, pelo DNA, eu posso dizer que uma pessoa tem facilidade ou não de fazer um jejum intermitente, por exemplo. Sim, é possível, é possível. Por exemplo, assim, tem uma variante, um gene, o FTO, que pessoas que têm essa variação nesse gene, é mais interessante uma dieta low carb. Responde melhor a uma baixa de carboidrato. E tem a ver a coisa do sangue? De pessoas que têm tipo A, tipo B, tipo AB, aí muda a dieta? Porque eu já ouvi falar. Aí daí é outro assunto bem mais complexo para. Sim, mas aí tu acha que tem a ver? Não. Não. Uma pessoa que é tipo O tem uma predisposição maior de comer carne. Uma pessoa que tem tipo A tem uma dificuldade de digerir a carne, entendeu? É que eu, no caso, o meu trabalho é mais a parte de Genética. analisar os genes, é diferente da questão sanguínea. Uhum. Não, eu tô falando isso porque as dietas da moda, elas são assim, né? Dieta da sopa, dieta da lua, dieta do tipo sanguíneo. Mas a do tipo sanguíneo, eu vejo muitos especialistas comentando que tem um pouco de sentido, né? Mas, enfim, me diga uma coisa, Patrícia. Então, quer dizer que eu posso prescrever um plano alimentar para um paciente com alguns tipos de alimentos, e aí eu vou prevenir ele dessas doenças que estão sinalizadas no DNA, seria isso? Exatamente. A gente consegue ver a predisposição que ele tem ali para as doenças e aí trabalhar em cima com os nutrientes, dá para inserir uma suplementação ou colocar assim, por exemplo, a questão problema cardiovascular. Trabalhar ali com ativos, ômega 3, que ajuda uma suplementação, ou gorduras monoinsaturadas. Então, dá para a gente fazer um trabalho bem personalizado devido ao tipo de patologia que ele tenha ou que ele venha a desenvolver, que a gente consegue ver através do teste genético. E essa questão dos alimentos antioxidantes faz algum sentido para você? Assim, faz diferença? Faz muita diferença, com certeza. Até porque, assim, o antioxidante ele entra muito na questão do processo de envelhecimento, a senescência celular. E aí, quando a gente fala de telômeros,
sabe? Sim, as perninhas dos cromossomos. As perninhas, o que acontece? Muitos processos ali de envelhecimento, que nem o envelhecimento precoce, está ligado com os telômeros. E os antioxidantes, eles fazem uma prevenção ali do processo oxidativo, né? Combate radicais livres. É bem interessante, assim, uma dieta que contemple antioxidantes, principalmente para algumas patologias. Hoje em dia, tá na moda esse termo antioxidante, né? Porque até a gente tava falando um dia desse, né? Sobre física quântica, que nós somos energia e que o átomo nada mais é do que elétrons circulando ele, e esses elétrons são energia. Exatamente. E na hora que eu tenho estresse oxidativo, na hora que eu faço uma dieta muito rica em industrializados, na hora que eu não pratico atividade física, que eu sou sedentário, eu tô tendo muitos radicais livres no meu organismo. Então, para quem não sabe, o radical livre, ele é combatido por esse antioxidante. Antioxidante, isso aí. Então, a importância de eu ter uma alimentação antioxidante é coisa de louco, entendeu? É uma dieta anti-inflamatória. Porque não tem como a gente fugir do estresse, né, Patrícia? Ah, não tem. Por exemplo, eu tenho um caso de um paciente, alguns, né? Mas esse é bem interessante, de um paciente oncológico. E através do planejamento que a gente fez, ele conseguiu ter uma diminuição das proteínas ruins, que são as proteínas ali, né, que ficam com relação à mutação, ao câncer, bem considerável, usando ali o aporte de antioxidante, uma dieta com exclusão de açúcares refinados, gorduras saturadas, bem bacana, assim, a resposta que ele teve. Aumento a imunidade, no caso, né? Deixar a imunidade sempre alta. Porque a imunidade, ela combate esse câncer, né? Na hora que eu tenho uma imunidade estabilizada, eu tenho como combatê-lo, não é verdade? Exato, exatamente. E quando você fala, assim, da questão do açúcar, né? Para quem tem o câncer, certo? Qual seria o malefício do açúcar para esse paciente em específico? Tem a questão de acidificação, né, do meio, que isso acaba também influenciando na questão da imunidade, né? Então a gente não pode deixar o meio acidificado, né? E aí também tem a questão do índice glicêmico, enfim, entra vários pontos. E essa minha microbiota intestinal, né? Por que é importante eu procurar as fibras e os alimentos, digamos, da natureza, para eu melhorar essa imunidade? Qual é o processo que ocorre no meu organismo? A microbiota também eu trabalho bastante com relação a isso, porque tem que deixar ali as bactérias benéficas, né? Que a gente fala, é toda uma colonização para fazer, que elas fazem parte também, né? De metabolizar a nossa microbiota ali, a parte microvilosidades intestinais, a absorção dos nutrientes, né? Ocorre. Então, é indispensável, assim, alimentação com fibras, um aporte, né, de fibras, questão de hidratação também é muito importante. Sim. E essa questão da genética em relação aos alimentos, eu posso descobrir através do exame genético que eu tenho uma intolerância à lactose ou eu tenho uma predisposição à doença celíaca, por exemplo? Pode sim. Uhum. Por exemplo, o gene LCT, ele produz a lactase. É uma enzima que tem a função de digerir a lactose. Sim. Então, entra o gene que se chama LCT. E aí a gente consegue fazer, através do teste genético, ver essa questão da intolerância. Então, no teste genético tem os códigos para cada gene, e aí, através desses códigos, né, com a sua experiência, você vai identificando o que aquela pessoa tem ou não que tirar da sua alimentação, correto? Exatamente, tem vários, como o LCT da lactose, tem o FTO, tem o adiponectina, que é o adipoc, tem o LEP da leptina, o LEP-R, que é outro recurso da leptina. Então, são muitos, mais de 300.
É acessível, Patrícia, fazer o exame? Você Olha, indica para todos os seus pacientes ou só quando você entende que é necessário? eu indico, é que se você for analisar, é interessante, é necessário, né, você conhecer, é como se fosse um manual de instrução, Sim, né, de ver como é que é o teu funcionamento, entre aspas, falando assim de uma forma mais coloquial, né. sim. Eu fiz uma vez o meu teste genético, ele disse que eu tenho. Eu não posso tomar café à noite. No meu teste genético. Não posso tomar café à noite, eu não posso comer banana, mas eu também fiz um teste de alergias alimentares, aí acabou casando os dois, né? Então, nesses exames, eu posso saber coisas específicas, assim, né, da alimentação. Sim, por exemplo, para o café a gente tem um gene também, que é o CYP, que ele faz a parte ali da metabolização da cafeína. Então, tem pessoas que têm uma metabolização lenta, que não é interessante, né, determinados momentos, porque essa metabolização lenta pode provocar insônia, aumento de pressão arterial. E aí tem outras pessoas que têm uma metabolização rápida, que não tem reação, praticamente não, né, toma o café e não sente absolutamente nada. Mas, Até eu tive o caso de um paciente que ele tomava café e ele achava que o café que deixava ele com insônia. E aí, através do teste, viu que não. exatamente que não era o café. E você descobriu o que era dele? Por que que ele tinha insônia? Eram outros Outros fatores, fatores. estresse, exato, Olha mas só, né? não era o café. Daí a gente inseriu o café e aí conseguiu ver que. Que nada mudava, né? Exatamente, exatamente. O sono hoje, para mim, é um dos pilares até mais importantes, assim. Tudo bem que são três perninhas, né? Alimentação, atividade física e sono reparador. Mas sem sono, você desregula tudo, né? A gente tava falando na entrevista anterior com o David sobre essa questão da gente ir ficando mais velho e perdendo essa sensibilidade com relação ao sono, a gente começa a metabolizar mais lento os alimentos. E eu queria saber de você, o teu público maior são as pessoas que buscam hoje longevidade e por quê? Olha, meu público maior é emagrecimento, mas sim, eu tenho muitos que buscam a longevidade, daí já é uma outra faixa etária, dos 50 a mais, Aham. 60, 70. E eu também tenho um público ali de patologias devido a essa questão da genética, né? Então, tenho pacientes de problemas cardiopatas, hum, câncer. Com relação à obesidade e o sobrepeso, já que você tem mais pacientes do emagrecimento, você acha que a genética interfere ou é estilo de vida só? É ambos. É ambos. A genética, sim, há pessoas que têm a predisposição, né? E como eu comentei recente, como o gene FTO, o LEP, o LEPR, o ADPOC, são genes ali que a gente analisa, e vários outros, que eles influenciam na parte de absorção das gorduras, Sim. metabolização. Então, são vários genes que fazem uma diferença, né? De analisar para melhor seguir um rumo de planejamento. E esse avanço da nutrigenética, né? Porque assim, eu não sei se o pessoal de casa sabe, se você quiser explicar, é interessante, né? Você falou agora rapidamente sobre a epigenética, mas a nutri-epigenética, ela é um braço da epigenética. Então, por exemplo, eu saber que eu dormi de manhã casa mais com quem eu sou do que dormir à noite, entendeu? Então, a epigenética, por que que eu vou forçar alguém a acordar cedo e dormir cedo, porque tem um ciclo circadiano, se geneticamente aquela pessoa funciona melhor à noite? Hoje, com esse estudo do gene da pessoa e dos exames e tudo, eu posso descobrir que uma pessoa não precisa dormir tão cedo, porque o metabolismo dela foi feito para estar ao contrário mesmo, entendeu? Claro, É, exceções existem. Só que o que eu queria saber de você é o seguinte, tá, mas o alimento. Então, quer dizer, Patrícia, que se eu como, é, vou dar um exemplo aqui, se eu como castanhas,
certo? Eu posso favorecer uma cognição superior, porque eu tenho predisposição para metabolizar facilmente essa gordura, que seria a gordura boa, né? É assim? Isso, exatamente. A gente consegue fazer análise de, por exemplo, que nem se é melhor um jejum intermitente ali, né, fazer um período de jejum intermitente ou não, porque há pessoas que têm a questão, por exemplo, no gene ADPOC, que não é interessante, sabe, fazer o jejum intermitente. Então, que nem da leptina também. Por quê? Porque envolve ali a parte do apetite também. Então, é tudo uma análise de... Não existe uma dieta como, né, muitos comentam, o jejum intermitente é maravilhoso. Depende, né? Pode ser que para a tua genética não seja. A minha mãe não consegue não comer de 3 em 3 horas. Para alguns pacientes, o interessante é fracionar devido a essa questão, assim, o aporte de proteínas também, de fibras. Eu fico sem comer um dia inteiro sem problema nenhum. 24 horas numa boa. Não dá dor de cabeça, eu só tenho que beber água. Mas minha mãe, isso eu tô comparando, né? Olha só, a minha genética e a dela, completamente diferentes uma da outra. Mas com jejum, tu sente um baixo peso, assim? Consegue um processo de... Eu percebo que quando eu faço um jejum assim, eu não chego a fazer 24 horas comumente, eu já fiz, mas eu pulo uma refeição. Então, por exemplo, eu não janto em alguns dias da semana, 2 dias da semana eu não janto. Aí eu percebo que eu perco 1,5 kg assim, muito rapidamente, entendeu? Mesmo tomando água, mesmo fazendo tudo igual. Será que não é de retenção? Não, porque eu já utilizo uma água que é superior, entendeu? Então, sim a diminuição das calorias. Agora, qual é o problema, né? É que tudo são gatilhos, né? Na hora que às vezes tem dias, não tem outros que não. Mas tem dia que eu faço jejum e aí depois eu dou um rebote, entendeu? Então, nessa hora que eu tô voltando do jejum, eu tenho que estar muito bem psicologicamente, emocionalmente, e eu nunca faço assim perto de uma menstruação, por exemplo, porque eu sei que a TPM influencia. Aí eu faço a minha primeira refeição de proteína. Importante, a forma como quebra o jejum. Entendeu? Para eu realmente não ir no carboidrato, sabe? Até por a questão glicêmica. Aí eu percebo a mudança, assim. Mas, gente, isso aqui que eu tô falando, eu tenho muito cuidado quando eu falo essas coisas que eu testo em mim, porque as pessoas vão fazer depois. É como a Patrícia mesmo falou, tudo depende. O que serve para mim não serve para o outro, né? O que funciona para mim pode não funcionar para o outro. E a nutrição de precisão, ela vem para provar isso. Se teu gene não cabe aquela dieta, não pode fazer, não insista, não vai funcionar, entendeu? É um mundo maravilhoso a epigenética, sabe? E eu vejo assim que é uma forma de levar um planejamento, um estilo de vida sustentável. Isso. Né? Um processo de emagrecimento sustentável. É diferente de uma dieta ali, jejum intermitente, né? No caso, se a pessoa ela não tem um perfil para o jejum intermitente, óbvio, pode perder peso, claro, vai entrar em déficit calórico, mas o quanto vai ser sustentável para ela, né, no decorrer da vida. Ao longo prazo, né? Então, a nutrição de precisão é possível a gente ter um olhar de sustentabilidade daquilo, né? É diferente de, enfim, fazer uma dieta só, é o déficit calórico. Claro, o emagrecimento tem que estar no ambiente de déficit calórico, mas com um aporte do que, de fato, o paciente ali precisa. Melhorar ali os macros, os tipos de macros, os horários, né? Se é mais interessante fracionar ou não fracionar tanto, óbvio, né? Que a gente faz toda uma anamnese e um cuidado respeitando todo um habitual do paciente. Enfim, é muito amplo. E essa coisa do déficit calórico, a gente até acha que é só na alimentação, né? Mas às vezes você pode manter a sua dieta, a sua rotina com esses cuidados mais genéticos e aumentar o treino,
vai fazer Sim, déficit do mesmo jeito, entendeu? exato, Porque a queima exatamente. das calorias vai estar acontecendo mais intensamente. Então, Sim, aí a eu gente sou apaixonada. coloca o fator atividade, né? Daí já é para quem pratica atividade física, né? Eu acho a Enfim. nutrição, assim, um universo sensacional. Você falou agora há pouco que estava fazendo a pós-graduação em fitoterapia. É Isso. outro mundo. É a É. nutrição antes da fitoterapia, a nutrição depois da fitoterapia. Você saber que existe uma erva, que existe um caule, que existe uma folha, que Uhum. desencadeia um metabolismo dentro do seu organismo, né? Vou dar um exemplo de agora há pouco. Eu estou em processo de emagrecimento, estou com uma dieta, né? Minha amiga está me ajudando. E eu já descobri que eu posso fazer uma composição com boldo, que ajuda bastante nessa quebra de molécula de gordura. Então, essas estratégias, através da vegetação, através da fauna, né? Eu acho incrível demais. Muito, muito demais. Mas eu gosto muito de estudar por bases científicas e trazer na prática, né? Uhum. Mas até porque tem muita coisa que não, na prática, não funciona, Sim, né? Que entra ali parte suplementar e, enfim. Mas a fitoterapia é bem bacana, assim. Tem muitas fórmulas de evidências científicas, assim, né? Feito estudos e que de fato funciona. E até também, cada paciente responde de uma forma, né? Às vezes a gente utiliza ali uma fórmula que a resposta é melhor. Entra a genética também, novamente, né? Então, até eu tenho um painel de que é o Pharma, que a gente consegue fazer análise dos fármacos, como eles são metabolizados, a resposta. Por exemplo, assim, o paciente faz uso de aspirina, como tem na questão de cardiovascular, consegue ver qual que é a resposta ali plaquetária, antiagregante da aspirina. É bem bacana, então dá para ver alguns marcadores como responde aos fármacos, né, e à parte fitoterápica também. e você acredita que nessas mudanças, né, fitoterápicas no dia a dia do paciente, eu posso deixar de utilizar alguma medicação, sempre com acompanhamento médico, claro. Eu vou te falar, é complicado, né, falar isso, porque depende da patologia, né? Eu não gosto de falar para o paciente não fazer uso daquela medicação, né? Um exemplo, tratamento oncológico. Mas aí eu faço toda uma análise e estudo as interações, né? Uhum. Medicamento e nutrientes e fitoterápicos. Então, é, a questão de tirar a medicação no quesito patologias, eu tenho esse cuidado, assim, eu acho que é complicado, né? Sim. Mas tem casos que eu já vi que, de fato, teve efeito. Às vezes um chá, né, uma erva, um tempero na comida. Eu sou fã, assim, gengibre, cúrcuma, tudo isso tem um processo, pimenta, né, tem um processo metabólico, são ervas, são especiarias, e é fitoterapia, que Uhum. faz uma diferença enorme e às vezes sim, dá para tirar uma medicação, entendeu? Às vezes um remédio anti-inflamatório, obviamente a longo prazo, eu posso substituir por uma cúrcuma, um açafrão, entendeu? Isso é fitoterapia. É que nem o caso desse E o paciente. fitoterápico, ele pode prescrever numa farmácia de manipulação, não precisa colocar na comida, como um tempero, né? É que nem o caso desse paciente, como as células ali cancerígenas, né, as proteínas ruins que eu falo, elas estabilizaram. Então, o médico até já pensou em tirar O o remédio. remédio, porque é um remédio que tem todo um processo agressivo, né? Bem sabe. Aí vai influenciar a questão renal, Sim. toda, né, hepático, a imunidade mesmo, né? Sim, é muito forte, né? Muito Quimioterapia, forte, radioterapia e os para afins, ela né? acaba matando as células ruins e E as também boas. as boas, né? Então, E me diga uma coisa assim, você falou no início que você também trabalha muito com estética. Tem paciente que te procura
para essa questão de se sentir mais bonito, além do emagrecimento, você falou também, mas a questão da pele melhora através dos nutrientes. Como é o impacto da nutrição na pele da gente, por exemplo? Sim, tenho pacientes que procura para, principalmente ali o público de 40, 50 a mais, sabe? Melhorar a questão da flacidez, celulite, né? Que o processo de emagrecimento, ele tende a provocar isso, né? Sempre também oriento muito a fazer atividade física, né? Sim, é Com importante. todos, assim, estimulo muito a atividade física. Mas dá para se trabalhar ali ativos antioxidantes, como falamos, um aporte bom ali de vitaminas, vitamina E, por exemplo, vitamina C, que ajuda, né, na questão do colágeno. Então, dá para fazer um planejamento assim que ele contemple uma saúde da pele, né? A parte intestinal também, então probióticos, pré-bióticos, Sim, né, fibras, como a psyllium, que eu gosto bastante. interessante. É. E você usa muita suplementação ou você sempre busca esses nutrientes na alimentação? Eu procuro mais na alimentação. Eu vejo que a dieta, a alimentação, ela é a base. A suplementação é para preencher lacunas, né, como eu digo. Mas eu gosto, sim, de prescrever suplementação, assim, principalmente que nem, por exemplo, praticantes de atividade física, creatina, né? Ela tem evidências científicas, assim, maravilhosa. Ômega 3, né? Ômega 3 também anti-inflamatório, ajuda também na parte neurológica, a bainha de mielina, principalmente pacientes ali que têm uma predisposição para Alzheimer, eu entro com ômega 3 também. Então, é bem E aí, amplo. no exame genético, você vê o Alzheimer e já começa a prevenção antes da pessoa ter qualquer tipo de sintoma. Exato, exatamente. A gente consegue ver a predisposição e aí já começa a trabalhar em cima. Parkinson, Alzheimer, câncer, como eu falei ali, a parte das intolerâncias também. A gente pode fazer exclusão de alguns alimentos e consegue se perceber uma melhora, Sim. e aí vai fazendo acompanhamento. É interessante essa questão do tirar, né? Porque na própria nutrição, a gente tira para recolocar depois, para a gente poder avaliar como aquele paciente reage a determinado alimento. Mas quando você tem o exame genético e já se tem a comprovação do exame que aquele tipo de alimento vai fazer mal para a pessoa, por que fazer o teste? Por que experimentar, tirar para recolocar depois para ver no que dá, né? Eu acho que a epigenética ela vem para essa assertividade ela ser superior. Porque na hora que eu já descubro, pelo meu exame genético, que o glúten pode me fazer mal, por que eu vou tirar, ver se eu ainda tenho sintomas e depois colocar de novo, se eu já sei que eu vou ter um problema mais cedo ou mais tarde, entendeu? Então, o seu trabalho, Patrícia, em identificar essa questão dos genes para você fazer uma dieta específica para aquela pessoa, entendeu? Era para todos os nutricionistas já estarem assim, nesse nível, de atender buscando a alta performance da dieta, né? Uhum. É até assim, ó, vamos supor que eu vou no nutricionista, aí o nutricionista me passa um plano alimentar com os alimentos X, porque ele pegou os meus exames bioquímicos e ele viu que eu tô com uma deficiência de ferro, um pouquinho, vitamina D tá baixa também, e aí ele vai e faz aquele plano alimentar para aumentar esses nutrientes. Pronto, ótimo, acho que o nutricionista tem que ser assim mesmo, tem que fazer isso. Só que com o exame genético, eu falo assim, tá, mas eu vou fazer um plano alimentar para aumentar o ferro, só que o feijão para essa pessoa não é bom, gera gases, causa fermentação Uhum. nesse intestino, Desconforto provoca abdominal. uma constipação. Então, mas é rico em ferro, e aí? Não, vamos substituir. Porque se o exame dele está dizendo que ele não deve comer feijão, por que eu vou colocar no plano? Entende a diferença?
Exatamente. Que nem, por exemplo, com relação à lactose. Ah, ali aparece, né, a predisposição toda. Então, às vezes a gente pode utilizar ali um leite vegetal e o paciente vê uma melhora significativa. E Exatamente. no exame não, né, Não aparece. aparece no exame de sangue, No exame né? de sangue não aparece. Embora eu peço exames também laboratoriais, assim, de colesterol, triglicerídeos, os que eu vejo, assim, que são bem importantes também, né, de analisar. E teria, assim, quais os nutrientes mais importantes para que eu tenha saúde, né? Eu até queria saber, assim, a gente falou de pele, falou de longevidade. Você indicaria 3, 4 nutrientes que você sabe que todo mundo tem que ter as taxas ok, não pode estar baixa? Quais são os que você considera mais importantes? Eu considero todos. Sim. Porque para ter o funcionamento, como eu digo, né, nós somos meio que essa parte, eu vejo assim, quando eu faço a leitura, né, dos genes, eu acho incrível, porque é como se fosse um manual de instrução, assim, né, então é dessa forma que eu vou conduzindo, que eu vou conseguir chegar numa otimização, assim, né, de prevenção, de uma questão proativa também, né, e preditiva. Sim. Então, eu digo que todos, mas aí falando, por exemplo, de estética, antioxidantes, como comentamos, tem o resveratrol, que é um polifenol super interessante, que é através da uva, por exemplo, né, frutas vermelhas, mas a concentração maior é na uva. Esse resveratrol tem vários estudos que comprovam a eficácia na parte de saúde cardiovascular, também na parte de câncer, né, que atua, assim, ajuda. Licopeno também, que a gente encontra no tomate, beta-caroteno, falando de estética, abóbora, cenoura, enfim, abacate, gordura monoinsaturada, ácidos graxos. É um conjunto de alimentos que deixa o prato bem colorido, né? Eu costumo falar da monotonia alimentar. As pessoas, elas comem muito a mesma coisa, todo dia, sabe? Batata frita, todo dia o pão de manhã, todo dia o queijo, né? E aí, essa falta de variação, que você falou agora de todos os alimentos que causam cor no prato. Se eu coloco uma cenoura, se eu coloco uma batata, se eu coloco um abacate, aqui, só nesse exemplo, eu falei 3 cores diferentes. Aí põe um feijãozinho, põe um arrozinho, já que nós somos brasileiros, né? Aí toma um chimarrão, aqui no sul tem bastante. Tudo isso vai ter nutrientes que vão se complementar. É que tem vários estilos de dieta, né? Pode-se dizer assim. Tem dietas que elas contemplam um processo ali a curto prazo, né? Vamos falar assim, é uma dieta para hipertrofia, onde há uma quantidade X de carboidrato, uma quantidade Y de proteína, né? Um superávit calórico ali para ganho de massa muscular e suplementação, né? Muito acontece. Muito comum. Exatamente. Então, eu digo curto prazo num sentido de um olhar longevidade, né? Um olhar de saúde dos teus genes, falando, né? Então, é diferente de uma alimentação onde tu contemple todo os macros, os micros, as quantidades que de fato o teu corpo precisa, né? Porque tu é um ser único, ninguém é igual a ti. Então, é por aí. Sim, essa questão de nós sermos únicos e a questão do envelhecimento, né? Rapidamente você falou da questão dos telômeros, e só para o pessoal entender um pouquinho, né? Dentro de. É que assim, é bem complexo, mas eu sou um corpo e eu tenho vários órgãos. Cada órgão desse cria-se um tecido, e nesse tecido tem zilhões de células, Isso. um do ladinho da outra.
Aí, quando eu pego uma célula dessa, ela tem um núcleo no meio, assim, ó. E dentro desse núcleo, eu vou ter um DNA. Eu vou ter ali um cromossomozinho, que é como se fosse um X. Isso. E ali tá enrolado, assim, mas, né, se eu esticar, Espiral. né, eu esticar, assim, um monte de letrinhas, que são os nossos genes. Só que esse cromossomo que parece um X, ele tem as perninhas para cima e as perninhas para baixo. A pontinha dessa os perninha telômeros. é o telômero. À medida que a gente vai envelhecendo, eles vão diminuindo, vão encurtando. Exatamente. Sabia que a nossa genética, pelos estudos, nós somos programados para viver 140 anos. Eu já li algo a respeito. Uhum. E por que Ninguém aos consegue. 40 já está, né, com patologias, com dores? É para ser uma máquina, né? Sim. Falando assim, de imagina, 140 anos. Mas o que aí entra, a parte da epigenética do estilo de vida, né? A questão, os hábitos alimentares, estresse, sono, poluição. Antigamente a humanidade ela morria cedo, né? 30, 40 anos ela morria. Eu fui até numa viagem para o México, e aí eu fui num museu e tinha uma mulher lá baixinha assim, simbolizando a mulher das cavernas. E aí a aparência dela era de uma senhora de 80 anos, só que estava escrito na plaquinha que ela tinha 40. Mas ela com um rosto assim de 80. Por quê? Porque naquela época das cavernas existia um estresse oxidativo muito grande, porque o pessoal tinha que fugir dos animais, tinha que se esconder, subir em árvore, era tudo muito hostil, né? E não tinha uma ciência como hoje, né? Uma tecnologia de estudo, mas então, de exatamente. descobertas. Aí foi acontecendo a ciência. Então, no início do século passado, 1900 e alguma coisa, descobriram a penicilina, descobriram as medicações, os antibióticos, enfim. Aí, quando a gente acertou a mão da medicina, a gente errou na indústria alimentícia. Exatamente. Porque, olha só, se eu tivesse ainda comendo como os meus bisavós, os meus avós, que é tudo natural, matava a galinha no quintal, né, sem hormônio, os alimentos plantados também no meu pátio, e aí eu pegava ali, fazia meu almoço, a família sempre reunida, de bem com a vida, ou seja, eu tinha ali saúde mental, saúde física, tudo eu fazia na enxada, atividade física, porque não existia academia como tem hoje, né? E aí minha vida era super saudável e tinha a medicação, mas foram inventar os alimentos industrializados, os aditivos, os conservantes. Outro dia eu vi no super o miojo. Entende como foi que a gente evoluiu, gente? Exato. Outro dia até estava comentando, né, de que eu encontrei no super um miojo com sabor de o pozinho, né, aquele café da manhã. Você nem que gostei. A que ponto, né? Uhum. A que ponto a indústria... E há uma enganação, né? Porque quando eu tiro pelos meus parentes, quando alguém me consulta, assim, para tirar uma dúvida, minha mãe faz isso demais. Minha mãe diz assim, olha, eu comprei aqui um biscoitinho de arroz. Aí eu tô comendo, assim, 12 biscoitinhos. Eu disse, mãe, não, mas não é o biscoitinho recheado, viu? É de arroz. Aí eu, mãe, mas ó, continua industrializado, entendeu? Porque tem um conservante ali, é carboidrato fino, e aí a senhora vai comer e vai dar o pico de glicose do mesmo jeito, entendeu? Ela, sério? Então, porque na embalagem tá escrito bem grande assim, saudável. Exato, exatamente. Que nem um alimento sem glúten, né? Que não necessariamente é saudável, porque não tem o glúten. Não tem o glúten, exatamente. Aí o sem a lactose. Exato. Aí, pode enfim, vir carregado de açúcares refinados, gorduras saturadas, as né? gorduras Aditivos trans, químicos. né? A história da margarina. Agora a margarina virou saudável, né? Saudável. Mas não é, continua não sendo um alimento vivo. É melhor a manteiga, é melhor a banha, melhor o azeite de oliva. Continua sendo um alimento industrializado. Por mais que tenha se colocado algumas substâncias para quebrar melhor aquela gordura, enfim, né? Mas é a publicidade, né? É a coisa da venda. Exatamente. Mas nosso o papel, né, também, amiga? Nosso papel é conscientizar as pessoas. É que eu observo, de fato, que o sistema está configurado para uma alimentação pobre, né?
nutricionalmente Uhum. e uma busca por medicação, É, né? que é mais fácil, né? É uma busca. O nosso sistema é uma saúde paliativa, né? Não tem ali políticas que incentivam prevenção, né? Algo mais proativo. Eu trago muitos profissionais da área da saúde que têm essa visão mais integrativa, mais funcional, mais holística do paciente. Porque se a gente quiser continuar com a medicina quebrada, um médico se especialista em cardiologia, aí passa-se um remédio, né, uma estatina, para melhorar aquele colesterol. Só que não foi na raiz do problema. Às vezes é emocional, um problema na família, um luto, um divórcio. E aí esse paciente começa a ter uma desregulação dos hormônios. Aí ele vai no endocrinologista, que passa outra medicação que não se comunica com o cardiologista que já tinha passado mais 2, 3 remédios para a pessoa. Aí esse indivíduo sai Exatamente. para a rua com uma caixinha assim, com um monte de comprimido. Uhum. Ao invés de procurar um profissional da prevenção, nutricionista, ou seja ele qual for, pode ser até um terapeuta, enfim, ou um médico integrativo, que vai olhar para esse paciente de forma completa. Eu acho que é muito importante olhar uma anamnese assim, bem detalhada, né, onde tu consiga avaliar tudo, os hábitos, o estilo de vida, as questões emocionais também, que estão muito atreladas, né, com o comer emocional. Sim. Então, vários pontos para olhar, não é só eu quero emagrecer e aí vou fazer o déficit calórico e é isso, né? Aí conta ali os macros, os micros e essa dieta. Não, tem todo um olhar para que ele consiga responder, né, de uma forma duradoura, né, de que ele incorpore. Eu prezo muito assim para que o paciente ele incorpore aquilo como um estilo de vida, sabe, como um auto-amor, um cuidado, né? E eu acho muito legal porque eles mandam foto assim dos rótulos, né, da composição nutricional. Eu consegui, né, dos pratos, minha galeria foto de pratos e rótulos, assim, é bem bacana de ver que tá decidido, sabe, tá querendo investir esse cuidado na saúde, né, que eu acho que é o nosso bem maior. E você, querendo ou não, você atende esse paciente com calma, né? Uma consulta Demais. lenta, uma consulta em que você tem muita escuta ativa. A minha consulta é 2 horas. É 2 horas, é uma anamnese muito detalhada, assim, Completa. muito completa, exatamente. E até para traçar ali as metas e ver os melhores caminhos para seguir, porque eu prezo isso, para que ele tenha aderência ao plano, né? A todo o planejamento. Acontece de pacientes chegarem no seu consultório e transformar aquilo numa terapia, de contar sobre a vida. Demais, demais. É muito, muito assim. É bacana, é bacana. Eu gosto também de interagir assim em outros assuntos. E aí, às vezes, a gente vê que muito também está atrelado a essa parte emocional. As pessoas comem para compensar alguma falta, né? É que comer é prazeroso, né? Sim, Então, está vivenciando uma situação de estresse, de dor, aí vai compensar através de um prazer ali, né? Alimentar. E muitas vezes é um prazer que vai para uma gordura ruim, para um exato. alimento industrializado, como falamos, né? A questão também da correria, né? Então, eu procuro também ter esse cuidado para estabelecer a parte das refeições, de conseguir dividir os horários, encaixar, né, no mesmo ali na vida corrida, atribulada, para que ele consiga ter essa troca, né? E dentro do planejamento eu faço um cardápio personalizado para o paciente. Então, o que está no plano alimentar dele
muito eu transformo em receitas, porque para ele não ficar numa monotonia, né? E aí eu, por exemplo, o café da manhã tem X alimentos, aí eu procuro criar receitas personalizadas com ingredientes que contém no café da manhã dele. Um exemplo, ali que fecha, quantidades calóricas. Então, também cada paciente tem receitas personalizadas baseadas no plano alimentar dele. É trabalhoso. Sim, com certeza, mas é interessante esse teu olhar para não ter radicalismo, né? Para não ter uma nutrição assim terrorista, digamos assim, porque vou dar um exemplo de um paciente que eu tenho. Ele pediu para não tirar o pão francês do plano alimentar dele. E eu quis conscientizar de que não era para comer, nananã. Início, tinha acabado de me formar, né? E eu queria fazer tudo certinho. Mas eu queria ali, naquele momento, impor o que eu acreditava. E isso foi um erro, né? É um erro porque quando você começa a perceber que só em fazer pequenas mudanças já melhora a qualidade de vida do paciente, sem precisar fazer com que aquilo seja um sofrimento para ele. Exatamente. Comer o pãozinho francês para, né, dependendo ali o contexto, se não tem a questão do glúten, né, doença celíaca, não tem problema colocar ali uma proteína junto, melhorar, né, a questão do índice glicêmico, não tem problema nenhum. Ao invés de comer 4, comer 1. Porque o problema dele é que comia muito. Aí eu, então, vamos fazer assim, a gente deixa o pão, mas diminui um pouquinho a quantidade. Vamos pular de 4 para 2. Depois mudou para 1. Aí começou a colocar pão com ovo e queijo. Trabalhar muito a densidade calórica. Aí vamos colocar agora uma fruta. Ah, não gosto de comer fruta de manhã. Tá, mas não é possível que não tenha uma fruta que você não goste. Eu gosto de mamão, gosto de melão. Hoje come 2 opções de fruta, come o pãozinho, come o ovo, às vezes até deixa de comer o pão, come tapioca, come crepioca, come só os ovos, e aí ele foi melhorando, entendeu? Para alguns que têm dificuldade, por exemplo, de inserir frutas, eu crio ali umas receitinhas práticas, eu digo receitinha de preguiçoso, que fazem 5 minutos e acaba inserindo a fruta de uma forma mais palatável, né? Quem não consegue, legumes também. Aí o meu filho, ele não gosta de morango. E aí eu falei assim, vamos fazer assim, ó, você vai pegar o morango, vai colocar no micro-ondas 2 tabletinhos de chocolate amargo e vai derreter ele e vai jogar em cima do morango. Pronto, passou a comer morango. Só porque tinha chocolate junto. Mas aí eu coloquei um chocolate saudável, né? 2 tabletinhos. Ele, ai, mãe, como ficou ótima essa sobremesa. Chocolate amargo, polifenol. Virou uma sobremesa na cabeça dele. Então, isso aí é muito interessante quando você tem os pacientes e você consegue entrar na rotina dele, ter essa escuta ativa, respeitar, às vezes, a vontade dele, né? Eu acho que a nutrição é uma coisa muito bonita. A nutrição é amor, né? Escuta, o olhar preventivo, né? Trabalhar o alimento para cuidar da saúde. Isso. E é Deus, né, que faz o alimento, entendeu? Então, eu acho que esse resgate... Porque qual é o papel do nutricionista? O que já existia, eu estou resgatando. Só que houve um delay, assim, na humanidade que deixou de ser o óbvio, que é comer a fruta, a verdura e o legume, e passou a ser o óbvio comer o alimento industrializado. Então, eu reeduco essa pessoa a comer como antigamente. Esse é o papel do nutricionista, com algumas ressalvas da epigenética, né, das intolerâncias, das alergias e tudo mais, a conscientização do estilo de vida, mas é só a gente reensinar as pessoas a comerem o que já está na natureza. Não tem novidade. Exatamente, né? Exatamente. É um papel, acho que, bem bonito, assim, fazer isso, né? Eu amo o que eu faço, assim, porque é algo de propósito de vida. Então, é muito bacana, assim, ver a questão de uma doença, a remissão, né? Estava fazendo uso de medicação para pressão arterial,
não precisa mais, Sim. né? Um quadro ali de obesidade conseguir, né, melhorar, emagrecer, enfim, é muito gratificante. Quais são os maiores feedbacks que você recebe, assim, mais recorrentes? Quais são as mudanças que você percebeu que, diante do seu trabalho, as pessoas trazem para você, assim, eu melhorei tal coisa? Melhoria de composição corporal, na parte do emagrecimento, e também de marcadores ali com relação a pacientes com patologia, né? Como tem alguns com câncer que conseguem ter uma melhora assim, no estilo de vida, né? Uh, na questão de cardiologia também. Eu acho que isso aí, pequenas mudanças na dieta já melhoram, né? Índice glicêmico, às vezes uma pressão, se a gente muda aqui o sal por outros tipos de temperos e especiarias, né? É um mundo, né? E para nós é um detalhe, mas para o paciente muda bastante, né? Às vezes uma decisão que a gente toma ali no projeto, no plano. Exato, e eu vejo também assim o olhar para o prato, para a alimentação, isso muda também bastante. Então, assim, fazia uso muito de refrigerante, Coca-Cola, passou a fazer trocas, né? E isso é bem bacana de ver esses ajustes que eles ficam felizes, né? De conseguir ter esse entendimento e melhorar. Vai mudando o estilo de vida. E aí, uma hora, aquilo vira hábito, né? Exato, exatamente. Incorpora como hábito. Perfeito. Patrícia, estamos caminhando para o final da entrevista. 1 hora já. Passa rápido, né? Passa rápido. Queria te agradecer por ter vindo, por ter compartilhado seu conhecimento. A epigenética foi a primeira vez que veio um tema assim, tão, digamos assim, um pouquinho mais complexo, né? E eu sou muito grata a você existir, a você ser minha amiga, a você ter aceitado o convite. E a gente sempre pede um livro, uma indicação no final do programa, que quem quiser em casa assistir um documentário ou ler um livro sobre o assunto, queria que você compartilhasse aqui. Eu quero te agradecer pelo convite, um prazer. O livro que eu indico, assim, são vários, mas O Poder do Hábito, eu acho bem interessante, assim, que fala de a mudança, né, de hábitos negativos para positivos, e a mudança de pequenos hábitos diariamente, os que você acha assim ruins, incorporar fazem muita diferença. Sim, Né, esse livro prazo. É até um grossinho, assim, um amarelo, né, da capa amarela. Isso. Muito bom esse livro. Muito bom. Eu li há muitos anos. Mas eu sou super a favor dessa coisa de você fazer repetidas vezes até aquilo ali entrar incorporar, na rotina. Né? Tem um tempo para o nosso cérebro entender, né, esse processo de 20, 30 dias, e aí depois de assimilar todo. E aí depois vira natural. Exato, né? Exatamente. Daí você vai sentindo como uma recompensa também, né? Vai analisando que de fato melhorou o teu contexto, né? E tem tudo a ver com a alimentação, né? Quanto mais você muda ali, mexe na alimentação e melhora a saúde, mais aquilo vira hábito mesmo, mais aquilo incorpora e você não consegue mais fazer diferente. Esse livro é muito interessante. Vai aparecer aqui na descrição do vídeo. E é isso, Patrícia. Obrigada mais uma vez por ter vindo. Agradeço. Espero que o pessoal que nos assistiu até o final tenha adorado como eu. E semana que vem eu tô aqui de novo. Um beijo.